E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho? Hoje nós vamos trabalhar com uma questão de logaritmos. Relembrar um pouquinho aqui as propriedades de logaritmos, tá? E desenvolver, né? Lembrar para que nós estejamos sempre afiados para as questões de concurso e para as questões de Enem também, tá? Então, antes de mais nada, não se esqueça de curtir, de compartilhar aqui o canal, tá? E também de ver os vídeos anteriores aqui do canal. Bom, nossa questão diz o seguinte: suponha que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a m, letra m. Calcule o logaritmo da raiz cúbica de 25 na base 4. Bom, se a questão está me dando esse logaritmo de m, logaritmo de 2 igual a m, é porque muito provavelmente a gente vai utilizar essa dica, tá? Lembrando que está na base 10. E o que ele quer que a gente calcule está na base 4. Ou seja, já aqui mostra que a gente vai precisar fazer a chamada mudança de base nos logaritmos. Vou colocar aqui do lado algumas propriedades que nós vamos utilizar. A primeira delas já é a mudança de base nos logaritmos. Quando você tem logaritmo de A na base B e você quer mudar para uma base C, torna-se o seguinte: logaritmo de A nessa nova base C dividido pelo logaritmo de B, que antes era base, agora se tornou logaritmando nessa nova base C. Tá? Isso é uma propriedade. Ou seja, quando eu quero calcular o logaritmo da raiz cúbica de 25 na base 4, é a mesma coisa de calcular o logaritmo na raiz cúbica de 25 na base 10 dividido pelo logaritmo de 4 na base 10. Ou seja, eu tornei a trabalhar agora, né, nesse caso, uma nova base, que é a base 10. E não foi à toa. Ela foi de propósito mesmo, porque a dica da questão está na base 10. Bom, aqui nós temos uma raiz cúbica. Eu vou reescrever, retirar a raiz cúbica, colocar como um expoente do 25. Então fica logaritmo de 25 elevado a 1/3. Isso aqui é a raiz cúbica, né? Na base 10. Dividido por logaritmo 2 ao quadrado na base 10. Tudo certinho. O que é 25 para a gente? 25 é 5 ao quadrado. Então eu posso escrever 5 ao quadrado elevado a 1/3 na base 10. Vou repetir. Logaritmo de 2 ao quadrado na base 10. Bom, olha só. Se eu tenho uma potência de 5 aqui e que tem um expoente 1/3, eu posso multiplicar o 2 por 1/3, fica 2/3. Então ao todo fica logaritmo de 5 elevado a 2/3, porque eu multipliquei o 2 por 1. E embaixo é 1, né? Denominador do 2 é 1. Vezes 3 dá 3. Na base 10. E aqui, logaritmo de 2 ao quadrado na base 10. Mais uma vez, olha o que a gente vai fazer. Existe uma propriedade, pessoal, que diz o seguinte: se você tem um logaritmo de A na base B e nós temos o A aqui com o expoente m, automaticamente esse m pode vir para fora do logaritmo. Ele vai multiplicar o logaritmo, então fica m logaritmo de A na base B, tá bom? É exatamente o que nós vamos fazer aqui. O expoente aqui do logaritmando é 2/3, então esse 2/3 vai sair, vem aqui para fora. 2/3 que multiplica logaritmo de 5 na base 10 dividido, mesma coisa nós vamos fazer aqui. A potência de 2 vem aqui para fora. O expoente 2 que multiplica logaritmo de 2 na base 10. Nós já temos um resultado interessante. Apareceu pra gente aqui, ó, o logaritmo de 2 na base 10. O logaritmo de 2 na base 10 já foi dado pela questão. É exatamente igual à letra m. Então, substituindo, ficamos com 2/3 do logaritmo
de 5 na base 10, dividido por 2 vezes m. Até aí tudo bem. Inclusive, nós já podemos até cancelar esse 2 com esse 2 aqui, porque na verdade nós temos uma divisão de frações, e aí a gente vai inverter, né? A divisão de frações é a multiplicação das frações com a segunda fração, invertendo o denominador com o numerador, tá? Então fica 1/3. 1/3 do logaritmo de 5 na base 10 sobre m. Mas a questão ainda não acabou. Eu tenho que acabar com todos os logaritmos das minhas expressões, né? Então nessa parcela ainda está aparecendo um logaritmo, que é o logaritmo de 5 na base 10. A questão toda é a seguinte, e essa é uma dica crucial. Qual é a relação que o 5 tem com o 10? O 5 tem uma relação de ser a metade de 10. Então olha só, se nós escrevermos 1/3 do logaritmo de... Olha só, eu vou escrever 5 como sendo 10 sobre 2 na base 10. Embaixo era o m, né? O que significa isso? Basicamente, pessoal, quando eu faço 1/3 do logaritmo de 10 sobre 2 na base 10, significa que eu estou fazendo um logaritmo de uma divisão. E aí, existe uma regra para a divisão que diz o seguinte, ó. Logaritmo de uma divisão como essa, ó, a sobre b na base c vai ser igual, vou colocar assim, vai ser o logaritmo do numerador na base c menos o logaritmo do denominador, que é o b, na base c. Obviamente que, quando eu escrevo dessa forma, eu estou supondo que o b não é nulo, não é o zero, que eu tenho aqui valores não negativos, enfim. Eu estou com a suposição que esses logaritmos existem mesmo, tá bom? A grosso modo, a gente só está fazendo as contas para já supondo que esses logaritmos existem. Mas enfim, então vai ser igual a 1/3, usando essa propriedade, de quê? Do logaritmo de 10 na base 10, que a base aqui é 10, né? Menos, agora a gente vai usar o 2, denominador, logaritmo de 2 na base 10. Tudo isso sobre m, aqui é 10, tá? Bom, o que é que nós sabemos também? Nós sabemos também, pessoal, que o logaritmo de qualquer logaritmo de a com base também em a, né? Ou seja, estou com o mesmo valor no logaritmando e na base, esse resultado vai ser 1, tá bom? Então olha só, o que é que isso vai me dar? Que 1/3 de logaritmo de 10 na base 10, ou seja, usando essa propriedade de logaritmo de a na base a ser igual a 1, então o logaritmo de 10 na base 10 também é 1. Menos logaritmo de 2 na base 10 é exatamente o que a questão estava me dando lá em cima no enunciado, né? Ó. Logaritmo de 2 na base 10 é igual a m. Então fica essa parte também m, então 1 menos m. Só apagar aqui um pouquinho para ficar melhor. 1 menos m sobre m. Então a resposta final fica 1/3 de 1 menos m sobre m. Ou, melhor ainda, você pode escrever 1 menos m sobre 3m. Tá bom? É uma questão bem bacana. Nós utilizamos várias propriedades aqui de logaritmos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês fiquem mais afiados cada vez mais em questões de logaritmo, porque cai bastante no Enem também nos concursos. Não se esqueça de curtir aqui o vídeo, de compartilhar com os colegas, de se inscrever no canal, de assistir aos outros vídeos, tá? E vamos esperar os próximos, que vai vir muita coisa bacana. Um grande abraço e até a próxima.